A Copa do Mundo é muito mais do que apenas só futebol. Ela é um momento em que o planeta pausa para celebrar a união e a esperança. É quando vozes de diferentes línguas se unem em um mesmo grito de torcida. Criada em 1930 por Jules Rimet, o então presidente da FIFA, com o intuito de realizar um campeonato mundial exclusivo só de futebol, independente dos Jogos Olímpicos, onde já era feito. Tudo isso para promover a união entre os povos através do esporte após a Primeira Guerra Mundial. Às vésperas dessa história completar 100 anos, em 2030, a gente dedica esse especial à história das Copas. Vista sua camisa, assim como eu tô aqui, e vem fazer história com a gente. Eu sou o John, considere se inscrever aqui no nosso canal, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos. Bora ver mais esse especial comigo. Como eu mencionei há pouco, o futebol já era popular nas Olimpíadas. Porém, a FIFA queria um torneio próprio, onde atletas profissionais pudessem participar, ao contrário das Olimpíadas da época, que, diferente da atualidade, focavam no amadorismo. Após a Primeira Guerra Mundial, o esporte foi visto como uma ferramenta para aproximar países e povos de diferentes continentes. O sucesso do torneio de futebol nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, quando ainda não existia a Copa, ambos vencidos pelo Uruguai, provou que havia público e interesse para um campeonato mundial. A primeira sede, o Uruguai, em 1930, foi escolhida para celebrar o centenário da independência do país e reconhecer sua superioridade no futebol. A primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai no ano de 1930 e não teve sequer eliminatórias. Todos os países afiliados à FIFA foram convidados a participar e bastava se inscrever na competição. Mesmo assim, nenhum país europeu se interessou em entrar no torneio por causa da longa e cansativa viagem de navio para a América. Após muita insistência e a intervenção do próprio presidente da FIFA, 4 países da Europa decidiram participar do Mundial. Mal sabiam eles que futuramente o torneio se tornaria o mais importante do futebol e os países teriam que suar a camisa para conseguir uma vaga. Ao todo, 13 seleções participaram da competição. Foram formados 4 grupos, um com 4 equipes e os outros 3 com 3 equipes. Os países de cada chave jogavam todos contra todos, valendo 2 pontos a vitória e 1 ponto pelo empate. As equipes mais bem pontuadas de cada grupo já iam direto para as semifinais, e a partir daí, era mata-mata. Aqui no Brasil, a cobertura do evento ainda era feita exclusivamente através de jornais impressos. Uma rivalidade da época entre paulistas e cariocas fez com que vários craques de São Paulo fossem proibidos de jogar na seleção brasileira, e essa desunião foi apontada como o principal motivo para a medíocre campanha da nossa equipe. O Brasil foi vencido pela Iugoslávia logo no primeiro jogo, e antes de entrar em campo na segunda partida contra a Bolívia, nossa seleção já estava eliminada da próxima fase. Mesmo assim, o Brasil conseguiu meter 4-0, com gols de Moderato e Preguinho, e ficou em 6º lugar na classificação geral. No meio de todo o fiasco, Fausto conseguiu brilhar com seu futebol elegante, e ganhou o apelido de Maravilha Negra. Ainda não existia disputa pelo 3º lugar, mas foram os Estados Unidos que ficaram nessa posição na classificação final. O Uruguai venceu a Argentina na grande final por 4-2, se tornando o primeiro campeão da história das Copas. A alegria foi tão grande no país que o governo uruguaio decretou feriado nacional para o dia seguinte. Héctor Castro perdeu a mão e parte do antebraço ainda na infância após sofrer um acidente, e sua deficiência não o impediu de se destacar diante dos outros jogadores, o que lhe rendeu o apelido de Divino Manco. Ele foi responsável pelo único gol do jogo na vitória uruguaia sobre o Peru, e na grande final, fez o último gol do torneio, selando a vitória de sua seleção. Todos os jogadores desse primeiro Mundial já faleceram, sendo que o último deles se foi em 2010, com exatamente 100 anos.
Mas por que o torneio é chamado de Copa? O que tem essa palavra? O nome Copa se deve ao troféu disputado, a taça Jules Rimet, né? Que originalmente era chamada de Coupe du Monde. Desculpe o meu francês aí. Ou Taça do Mundo, em francês. O vídeo tá bem legal e essa parte foi produzida por inteligência artificial, então considere já deixar aquele like aí para fortalecer o nosso trabalho por aqui. E também vai ter uma segunda parte, já digo para você se inscrever porque vai ter uma segunda parte falando dos asteriscos que aconteceram ao longo de todas as Copas do Mundo. Sim, todas as Copas tiveram aquele famoso asterisco, mas isso eu vou contar no segundo vídeo, por isso já se inscreva para não perder o que a gente está preparando aí nesse especial aí, às vésperas de mais uma edição da Copa do Mundo da FIFA. A Copa de 1934 foi realizada na Itália. Com 32 seleções manifestando interesse em participar da competição, a FIFA decidiu realizar eliminatórias pela primeira vez. Até mesmo a própria Itália, que era anfitriã, foi obrigada a passar pelo processo de seleção, um fato único na história dos mundiais. Já o Uruguai abriu mão de sua classificação automática de último campeão, em forma de protesto pela recusa de seleções europeias em participar da edição anterior. E essa foi a única vez que o torneio não teve seu último campeão. No meio de toda a confusão, alguns países desistiram, e outros chegaram ao Mundial sem passar pelas eliminatórias. Foi o caso de Brasil e Argentina, que se classificaram automaticamente após a desistência de Peru e Chile. 16 países participaram do torneio, que contou com uma nova fórmula. Os times já começavam a competição nas oitavas de final, e era mata-mata do início ao fim. Em caso de empate, havia 30 minutos de prorrogação, e persistindo o empate, um jogo extra era disputado para desempatar. Outra novidade apresentada nessa edição foi a disputa pelo terceiro lugar. Leopold Kohlhaas da Suíça usava óculos de grau durante os jogos, e seu problema de vista não o impediu de marcar 3 gols durante o torneio. Dessa vez, tivemos uma treta entre profissionais e amadores, que novamente resultaria em desfalque na nossa seleção. Adepto ao profissionalismo, o Palmeiras chegou a esconder seus jogadores em uma fazenda para que eles não fossem convocados para o Mundial pela CBD, que ainda era adepta ao amadorismo. Logo em sua estreia, o Brasil sofreu uma derrota para a Espanha por 3-1, e ali mesmo já foi eliminado, ficando em 14º lugar na classificação final. No único jogo da nossa seleção, Valdemar de Brito chegou a desperdiçar um pênalti marcado a favor do Brasil. E o único gol da nossa equipe foi feito por Leônidas da Silva, que no Mundial seguinte se tornaria o primeiro grande ídolo brasileiro em Copas do Mundo. A Alemanha venceu a Áustria por 3-2 na disputa pelo terceiro lugar. E na grande final, a Itália derrotou a Tchecoslováquia por 2-1, se tornando a grande campeã. Uma curiosidade é que Filó estava no elenco da Itália, e foi o primeiro brasileiro a ganhar uma Copa do Mundo, mesmo não sendo pelo Brasil. Ele já havia feito 2 gols jogando pela seleção brasileira, e foi um dos nomes que ficou de fora da nossa equipe no Mundial de 1930, por causa da briga entre cariocas e paulistas. A Copa de 1938 foi realizada na França, e alguns dos principais países não participaram. A Argentina ficou chateada por não sediar a competição e resolveu boicotar. O Uruguai ainda estava magoado, e também não foi. Já a Espanha enfrentava uma guerra civil, e a Inglaterra simplesmente achava que o torneio era irrelevante. A partir dessa edição, a regra de qualificação automática do país sede entrou em vigor, e o último país campeão também passou a exercer rigorosamente seu direito à vaga por qualificação automática. 16 seleções entraram na competição, seguindo a mesma fórmula da edição anterior. Entretanto, a Áustria desistiu após ser anexada por Hitler, então sua adversária Suécia passou da primeira fase sem jogar, e o torneio seguiu com apenas 15 equipes. O brasileiro pôde acompanhar o evento ao vivo pelo rádio pela primeira vez, ainda que de modo precário. Nessa edição, o Brasil estava mais bem estruturado. Apelidado de Diamante Negro, Leônidas da Silva foi o artilheiro e melhor jogador da competição. Ele é considerado o inventor do gol de bicicleta, e segundo relatos, teria encantado os espectadores ao marcar um nesse Mundial. Mas o juiz teria anulado alegando que aquela jogada, ainda desconhecida na Europa, não era permitida. O craque também teria marcado um gol de pé descalço, após perder a chuteira em campo. Em nenhum momento a coisa foi fácil para nossa seleção, mas tudo vinha sendo superado com muita garra. Até que no jogo contra a Itália na semifinal, o técnico Ademar Pimenta deixou Leônidas no banco alegando uma contusão, quando o atacante teria condições de jogar. O resultado foi que o italiano Meazza fez o gol da eliminação brasileira de pênalti, mesmo após seu calção rasgar na frente de todo o estádio. E o Brasil foi eliminado com a derrota por 2-1.
Apenas 3 dias depois, no jogo de disputa pelo terceiro lugar, o Brasil venceu a Suécia por 4-2, com 2 gols de Leônidas. E isso deixou o torcedor ainda mais pistola com o técnico, por ele ter tirado o diamante negro da partida contra os italianos. A Itália venceu a Hungria por 4-2 na grande final, tornando-se a primeira bicampeã. Entre 1939 e 1945, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Por isso a Copa não foi realizada em 1942. Embora em 1946 os conflitos já estivessem finalizados, o mundo ainda estava se recuperando, por isso o torneio também não aconteceu nesse ano. A Copa de 1950 foi realizada aqui no Brasil, e a confiança no título era tanta que os dirigentes resolveram erguer o palco perfeito para a conquista, o famoso Maracanã, que até então era o maior estádio do mundo. Pela primeira vez no torneio, os jogadores tiveram número no uniforme, porém esse número era transitório. A numeração fixa foi adotada a partir do Mundial seguinte com a intenção de facilitar a identificação pela TV. O Brasil se tornou o único país a participar de todas as Copas do Mundo já nessa edição, e como sabemos, isso dura até os dias de hoje. 16 seleções entraram na competição, mas com a desistência de Escócia, Turquia e Índia, o torneio seguiu com apenas 3 equipes e contou com uma nova fórmula. Foram formados 4 grupos, 2 com 4 equipes, 1 com 3 equipes e 1 com 2 equipes. O vencedor de cada grupo se classificava para o quadrangular final, onde todos jogavam contra todos, assim como na primeira fase, e o título ficava com quem tivesse a maior pontuação, sem direito a uma grande final, e muito menos disputa pelo terceiro lugar. O Brasil contou com craques como Ademir, Chico, Jair e Zizinho. Nos 2 primeiros jogos do quadrangular final, nossa seleção goleou a Suécia por 7-1 e a Espanha por 6-1, e só não ficou com o título por antecipação porque o Uruguai conseguiu vencer a Suécia de virada já no finalzinho do jogo. A Suécia ficou em terceiro lugar na classificação final. Embora o torneio não tivesse uma grande final como de costume, a última partida entre Brasil e Uruguai seria decisiva. Nossa seleção precisava apenas de um empate nesse jogo para se tornar a grande campeã, e o fato de a equipe ter metido goleadas absurdas nos 2 jogos anteriores fez todo mundo cantar vitória antes da hora. Os jornais brasileiros já davam o título como certo, e até mesmo lembranças do Brasil campeão já estavam sendo vendidas na porta do estádio. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas foram ao Maracanã ver o jogo decisivo, sendo esse o recorde de maior público em Copas do Mundo até hoje. A coisa ficou melhor ainda para nossa equipe quando o Brasil marcou o primeiro gol contra o Uruguai, mas nossos rivais fizeram o que parecia impossível e viraram o jogo, vencendo por 2-1 e se consagrando bicampeões. O estádio inteiro ficou num silêncio tristonho nos minutos finais da partida, até que o juiz apitou e o Brasil saía apenas como vice-campeão. O drama ficou conhecido como Maracanazo, e o goleiro Barbosa foi acusado de ter falhado no segundo gol uruguaio, carregando esse fardo para o resto de sua vida. A Copa de 1954 foi realizada na Suíça, e mais uma vez a fórmula foi alterada. As 16 seleções foram divididas entre 4 grupos de 4 equipes. Cada grupo tinha 2 cabeças de chave, que não se enfrentavam nessa primeira fase, assim como os 2 países restantes que também não se pegavam. Em caso de empate no número de pontos, uma partida extra era realizada para definir a equipe classificada. A partir das quartas de final começava o mata-mata. Essa foi a primeira Copa do Mundo televisionada, o que aumentou consideravelmente a relevância do torneio, mas a transmissão direta dos jogos era um privilégio apenas de alguns países europeus. O Brasil adotou a famosa camisa amarela com calção azul, que originou o apelido de Seleção Canarinho, já que o uniforme branco usado no massacre da edição anterior foi apontado como fonte de azar. Pinga foi o primeiro camisa 10 da nossa seleção em uma Copa, mas até então isso não significava nada. A desorganização era tanta que no último jogo da primeira fase, os brasileiros saíram de campo chorando, achando que estavam eliminados após empatar com a Iugoslávia. Só no vestiário foram informados de que o empate classificaria as 2 equipes. Nas quartas de final, o Brasil jogou contra a Hungria, que era a grande favorita ao título. O jogo foi marcado por muitas expulsões e brigas, além de ter terminado com nada menos que 42 faltas. Djalma Santos e Julinho Botelho chegaram a marcar para o Brasil, mas nossa equipe foi eliminada após perder o jogo por 4-2, ficando em 6º lugar na classificação final. O fim da partida não foi o suficiente para cessar as brigas, muito pelo contrário. Após o jogo, houve uma pancadaria generalizada. A partida acabou ficando conhecida como Batalha de Berna por causa de toda a confusão. A Áustria venceu o Uruguai por 3-1 na disputa pelo terceiro lugar, e na grande final, a Alemanha Ocidental derrotou a Hungria por 3-2, se tornando campeã pela primeira vez.
A Copa de 1958 foi realizada na Suécia e contou com 16 seleções, que foram divididas entre 4 grupos com 4 equipes cada um. Os países de cada chave jogavam todos contra todos, e os 2 com melhor pontuação iam para as quartas de final. A partir daí começava o mata-mata. Em seu elenco, o Brasil tinha nomes como Vavá, Mazola, Nilton Santos e Didi. Os 2 primeiros jogos da seleção foram pouco empolgantes, então no terceiro, o técnico Vicente Feola resolveu mexer no time, colocando para jogar a dupla de ataque Pelé e Garrincha, que até então estavam no banco de reservas. O resultado foi que em 3 minutos, o Brasil já tinha marcado um gol e acertado 2 bolas na trave, algo nunca visto antes em um jogo desse porte. Na partida seguinte, Pelé marcou o único gol do jogo, que foi seu primeiro em Copas do Mundo. Daí em diante, o Rei deu um show, fazendo gols em todos os jogos seguintes, e um detalhe é que ele tinha apenas 17 anos. Foi graças a Pelé que o número 10 se tornou sinônimo de craque no mundo inteiro, e existe um boato de que os dirigentes do Brasil se esqueceram de enviar a numeração dos jogadores para a FIFA nessa Copa, então a entidade teria chutado um número para cada jogador, e o 10 teria ficado com o Rei por acaso. O Brasil se tornou campeão pela primeira vez, e Pelé até hoje detém o recorde de jogador mais jovem a vencer a competição, além de também ser o mais jovem a marcar gol no Mundial. Quando o capitão Bellini recebeu a taça, os fotógrafos gritaram para ele mostrar o troféu, então ele acabou erguendo a taça sobre a cabeça, e inventou meio que sem querer o gesto que seria copiado por todo mundo dali em diante. A França venceu a Alemanha Ocidental por 6-3 na disputa pelo terceiro lugar, e o Brasil derrotou a Suécia por 5-2 na grande final. A Copa de 1962 foi realizada no Chile. 16 seleções participaram, seguindo a mesma fórmula da edição anterior. O saldo de gols foi adotado oficialmente como critério de desempate de pontos na primeira fase, e um sorteio era realizado se o saldo de gols também empatasse, abolindo assim o jogo extra. O colombiano Marcos Coll marcou o único gol olímpico na história das Copas do Mundo contra a União Soviética. E o mais interessante é que foi num famoso goleiro conhecido como Aranha Negra, considerado por muitos o melhor de todos os tempos. Nesse ano, o Brasil estreou a transmissão dos jogos por videotape. As gravações eram transmitidas pela televisão no dia seguinte à partida, mas ainda era o rádio que mobilizava multidões com sua cobertura direta. O time do técnico Aimoré Moreira contava com grandes nomes, como Zito e Zagallo. Pelé se machucou já na segunda partida, e ficou fora do restante do torneio. Ele foi substituído por Amarildo, que não se intimidou diante da responsabilidade, e foi autor de gols importantes para a equipe. Nas quartas de final, o jogo entre Brasil e Inglaterra foi paralisado por causa de um cachorro que invadiu o campo e deu altos olés nos jogadores que tentaram pegá-lo. Garrincha foi o grande destaque daquele Mundial, e consequentemente vinha sendo marcado com uma certa violência pelos adversários. No jogo entre Brasil e Chile nas semifinais, nosso grande craque perdeu a cabeça e deu um chute num jogador chileno, sendo expulso após um bandeirinha ver tudo. Teoricamente, Garrincha teria que ficar fora da grande final, mas esse bandeirinha curiosamente desapareceu daquela Copa, e sem ele para depor, nosso craque foi absolvido por falta de provas. O Brasil venceu o Mundial pela segunda vez consecutiva, e Mauro Ramos de Oliveira levantou a taça. Uma curiosidade é que nosso capitão era visto como uma espécie de galã, por causa de sua elegância dentro e fora de campo. Seus colegas lhe apelidaram de Marta Rocha, que foi uma famosa modelo da época, e ele chegou inclusive a fazer propaganda para uma loja de roupas. O Chile venceu a Iugoslávia por 1-0 na disputa pelo terceiro lugar, e o Brasil se consagrou bicampeão ao derrotar a Tchecoslováquia na grande final por 3-1. A Copa de 1966 foi realizada na Inglaterra e seguiu a mesma fórmula da edição anterior. Com o objetivo de promover o torneio, foi criado um mascote pela primeira vez. Essa Copa ficou marcada por muita violência e uma arbitragem favorecendo os anfitriões, que àquela altura já haviam perdido o prestígio por terem inventado o futebol. Os ingleses estavam tão obstinados em vencer que disseram que nosso café seria considerado estimulante, mas os brasileiros revidaram dizendo que o chá deles era muito mais estimulante. Cerca de 3 meses antes da Copa, a taça Jules Rimet foi roubada, e a polícia chegou a prender o criminoso, mas ele se recusou a revelar o paradeiro do troféu. Então a FIFA resolveu encomendar uma réplica para o caso de não encontrarem a original a tempo. Entretanto, um cachorro acabou encontrando a taça, e seu dono ganhou uma recompensa de 3.000 libras, 3 vezes mais que os jogadores ingleses receberiam mais tarde pela conquista do título. Além disso, o animalzinho e seu dono foram convidados de honra para a partida de abertura do Mundial.
A indefinição de um elenco prejudicou muito nossa equipe. Em apenas 3 partidas, 20 de 22 jogadores brasileiros entraram em campo numa época em que não eram permitidas substituições durante o jogo. O Brasil venceu a primeira partida por 2-0, com gols de bola parada de Pelé e Garrincha. Com os dois juntos em campo, nossa seleção nunca havia perdido, mas esse seria o último jogo da dupla pelo Brasil. Pelé ficou fora da segunda partida por ter sofrido entradas violentas na primeira. Já Garrincha acabou ficando no banco no terceiro jogo contra Portugal, que eliminou o Brasil após a derrota por 3-1. Essa foi uma das piores campanhas da nossa seleção, que ficou em 11º lugar na classificação final. Portugal venceu a União Soviética por 2-1 na disputa pelo terceiro lugar, e a Inglaterra derrotou a Alemanha Ocidental por 4-2 na grande final, se tornando campeã pela primeira vez. A Copa de 1970 foi realizada no México e repetiu a fórmula da edição anterior, com pequenas alterações no regulamento. Se uma partida das quartas de final ou semifinais terminasse empatada após a prorrogação, a decisão se daria por sorteio. Esse Mundial também foi o primeiro a apresentar o uso de cartões amarelo e vermelho, baseando-se no semáforo de trânsito. Outra novidade foi a permissão para os técnicos realizarem até 2 substituições durante o jogo. Essa edição foi a primeira a ser televisionada para o mundo todo, e em cores, mas poucos tiveram o privilégio de assistir colorido no Brasil. A própria transmissão direta já era uma novidade por aqui, e como a maioria não tinha acesso à tecnologia, o governo organizou exibições dos jogos em locais públicos. O Brasil ficou marcado por fortes emoções nessa Copa. Zagallo, que já havia sido campeão mundial 2 vezes jogando pela seleção, dessa vez assumiu o cargo de técnico da equipe, e seu time contava com grandes nomes, como Gerson, Clodoaldo, Tostão, Rivelino e Jairzinho. Antes da Copa, muitos diziam que Pelé não era mais o mesmo, e ironicamente ele foi o melhor jogador do torneio. Até os gols que o rei não fez entraram para a história. Dentre eles, uma cabeçada certeira, defendida por Gordon Banks, que ficou conhecida como a defesa do século, e deixou o goleiro inglês famoso. Pelé também chutou a bola do meio de campo contra a Tchecoslováquia, e por pouco não foi gol. Já contra o Uruguai, o rei deu um drible no goleiro sem nem tocar na bola, e seu chute passou beirando a trave. Nesse mesmo jogo, Pelé levou um pisão do uruguaio Fontes, e não fez nada na hora, apenas marcou o número da camisa do adversário. Mas numa outra jogada, ao perceber que Fontes vinha para quebrá-lo, Pelé atingiu o safado com uma cotovelada bem discreta, e para alegria do brasileiro, o juiz ainda deu falta contra o Uruguai. A Alemanha Ocidental venceu a disputa pelo terceiro lugar contra o Uruguai por 1-0. A taça Jules Rimet foi projetada para ser entregue de forma definitiva ao primeiro país que vencesse o Mundial 3 vezes. Antes disso, ela ficava apenas provisoriamente com os campeões. O Brasil disputou a final justamente contra a Itália, que também era bicampeã e ficaria com o prêmio caso vencesse. Mas nossa equipe não deu nem chances e meteu logo uma goleada de 4-1, tornando-se a primeira tricampeã e ficando definitivamente com o troféu, que foi erguido pelo capitão Carlos Alberto Torres. Infelizmente, a taça seria roubada da sede da CBF no Rio de Janeiro alguns anos depois, e acredita-se que os criminosos tenham-na derretido para vender o ouro e a prata. A FIFA então acabou dando uma réplica para o Brasil. A Copa de 1974 foi realizada na Alemanha Ocidental e contou com 16 seleções. Foram formados 4 grupos de 4 equipes, e as 2 melhores de cada chave passavam de fase. Na segunda etapa, os países classificados eram divididos entre 2 grupos de 4 equipes. O primeiro colocado de cada um desses grupos ia para a final, e os segundos colocados para a disputa pelo terceiro lugar. Um novo modelo de troféu passou a ser usado a partir dessa edição. A atual taça da Copa, conhecida como Troféu da Copa do Mundo FIFA, é utilizada desde a edição de 1974. Esse novo troféu foi levantado pela primeira vez pelo capitão da Alemanha Ocidental, Franz Beckenbauer. Ela substituiu a taça Jules Rimet, que ficou com a posse definitiva do Brasil após a conquista do tricampeonato em 1970. Conhecido como Taça da Copa do Mundo FIFA, esse troféu nunca ficará definitivamente com um país. Os nomes dos campeões apenas são gravados na taça original, e uma réplica é dada ao país vencedor. O troféu tem espaço para gravar os nomes até 2038, então provavelmente um outro será criado para depois desse ano. Pela primeira vez na Copa, um jogador foi punido pela FIFA após ser pego no exame antidoping. Trata-se do haitiano Ernest Jean Joseph, que chegou a ser agredido pelos próprios companheiros. E a delegação do Haiti ainda se pronunciou dizendo que ele mereceu por ter envergonhado a pátria. O Brasil novamente teve Zagallo como técnico, e já não contava com Pelé, que havia deixado a seleção alguns anos antes.
Embora ainda tivesse em seu elenco alguns dos melhores jogadores do mundo, a equipe brasileira foi considerada uma grande decepção. Por pouco o Brasil não passava nem da primeira fase. Nosso grande carrasco foi o time da Holanda, que, liderada por Cruyff, ficou conhecida como Laranja Mecânica por causa de seu futebol dinâmico e participativo, em que todos os jogadores trocavam de posição e se saíam bem em qualquer parte do campo. Nossa equipe foi eliminada após perder para os holandeses por 2-0 na segunda fase do torneio, em um jogo marcado por brigas e reclamações da arbitragem. Para piorar, o Brasil ainda perdeu a disputa pelo terceiro lugar para a Polônia por 1-0. A Alemanha Ocidental venceu a Holanda na grande final por 2-1, se tornando bicampeã, e o famoso Franz Beckenbauer foi o capitão responsável por levantar a taça. Aqui de fundo nós temos a UPR, Unidade de Processamento de Resíduos de São Bento do Sul. Essa unidade da UPR recebe hoje produtos de resíduos urbanos, né? Então nós chamamos de RSU, Resíduo Sólido Urbano. Esse resíduo é encaminhado aqui para a usina de São Bento, onde ele é processado. Então todo o material que chega aqui, ele vai ser transformado em CDR, que nós chamamos de combustível derivado de resíduo, e parte desse resíduo também é destinado para a fabricação de pavers, né? Uma linha termoplástica que nós temos também aqui dentro da usina. Nesse equipamento aqui, a gente recebe o material triturado, onde ele vai ficar fazendo uma mistura, e essa mistura passa por um processo de aquecimento por atrito. Esse material, depois aquecido numa certa temperatura, ele vai virar uma massa homogênea e vai ser destinado para esse equipamento. Nesse equipamento ele vai sofrer a modelagem e vai formar as peças de paver. E aqui nós temos o produto final. E as rebarbas, as escórias desse material, que é destinado depois da serra, ele volta para o processo e se transforma em peça também. Nesse processamento aqui dentro da usina, também acontece uma pré-triagem, e essa pré-triagem é destinado para as cooperativas, esse material da pré-triagem. Então seriam latinhas, seriam determinados tipos de plásticos, papelão, e isso a própria usina acaba encaminhando para as cooperativas. Do processo interno, né, esse processo que nós chamamos de CDR, que é o combustível derivado de resíduo, é encaminhado para as indústrias cimenteiras, né, para fazer a destinação correta desse resíduo, e assim a gente tem livrado esse material de encaminhar para o aterro. Então o objetivo da usina realmente é zero aterro. E tamo aqui com o zóio. O bagulho é louco, hein? Acabei de ver o vídeo dele aqui, colocando o pé no formigueiro, mano. Você é maluco também. E a inspiração foi de quem, né? Liga a luz aí. Liga a luz aí. Na glamurosa tem o que você procura. Hoje é o dia de divulgação deste livro maravilhoso. Vou dar uma passeadinha aqui, confesso que eu estou curiosa para saber o depoimento dos amigos que vieram prestigiar a Carla. Vou chegar aqui no meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Como é que é seu nome? Wilson. Wilson, você veio aqui, é amigo, é parente da Carla? Eu sou amigo da família há muito tempo, né, do pai dela. A Carla conhecida a empresa, Oxford. Eu montei uma rádio web, ela foi trabalhar em rádio web. Conheço ela das danças, sou um incentivador dela, ela sabe disso, né? Tudo que eu puder fazer para ajudar ela, até porque, como você falou, é uma causa muito importante porque todos nós temos as nossas diferenças, os nossos defeitos, né? E quando se fala do autismo ou de alguém que tem alguma deficiência, a gente acha que a pessoa ela não tem competência de fazer algo importante.
Então a Carla está provando para muita gente, até para nós, né, que se consideramos perfeitos, que é possível lançar um livro, muito embora não seja um livro só dela, né? Mas o princípio de tudo isso é coragem, né? Aquilo que muitas vezes nós não temos. Então a Carla, com todas as dificuldades que ela tem, família com filhos autistas, ela sendo laudada recentemente com autismo, mas ela não se acomodou, não se vitimizou, e agora ela está fazendo dando um grande presente para todos, né? Para ela, para a família e para todos os amigos, que é lançar esse livro, que é muito, muito importante para todos nós, né? É um tema, né? O autismo é um tema aí que precisa ser falado, e é isso que a Carla faz. Ela tem os filhos dela, os filhos têm autismo, mas a Carla, olha, ela trabalha com eles como se nada tivesse acontecido, sabe por quê? Porque ela tem conhecimento do que ela está fazendo. Olá, boa tarde, meu nome é Israel Guilherme Moreira Gonçalves, tenho 19 anos. Bom, vou falar um pouco sobre o nosso livro Azul Diferente. Ele é um livro realmente que fala sobre muitas pessoas com aspecto autistas. E realmente tem muitas pessoas que têm muitas dificuldades com questão de agir, que muitas pessoas não andam, muitas pessoas têm problema de falar, muitas pessoas têm problema de questão de agilidade. Porque realmente é muito importante, porque realmente está precisando muito disso, está precisando muito de um respeito com as pessoas com um espectro autista, porque existe muito preconceito, e o preconceito pode ser acabado com esse livro. O livro vai ser para isso, Azul Diferente. Vem comigo. Ela tem conhecimento de como ela deve agir com os filhos dela. Ah, mas talvez a irritabilidade, né? Você fala, que criança mimada. Você não sabe o que está passando ali. O autismo tem que ser falado, o autismo tem que ser lembrado e tem que ser diagnosticado por uma pessoa que saiba, por um médico, por um especialista. Que não é só dizer, né, eu tenho autismo, não é assim. O autismo, ele precisa ser tratado, precisa ser analisado por um especialista. Muito obrigada pela sua... E você pode assistir também nossos vídeos pela TV Planalto na Soul TV. Acesse! O design da taça da Copa atual é de autoria do escultor italiano Silvio Gazzaniga e representa duas figuras humanas sustentando o planeta Terra, né? Elas estão, parece que segurando, né? Feita em ouro 18 quilates e com base de malaquita. E diferente de Jules Rimet, a taça original não fica em posse definitiva da seleção vencedora. O campeão recebe uma réplica banhada a ouro. A atual taça continuará sendo utilizada até a Copa de 2038, com novas taças sendo produzidas conforme o espaço para gravar os nomes dos países campeãs na base, quando se esgotar ali o espaço, né? A Copa de 1978 foi realizada na Argentina, e 16 seleções participaram, seguindo a mesma fórmula da edição anterior. A famosa disputa de pênaltis nos jogos de mata-mata entrou em vigor nesse Mundial, mas só se fez necessária a partir da edição seguinte. Em seu elenco, o Brasil tinha craques como Dirceu, Zico e Roberto Dinamite, além do grande goleiro Leão. Um fato curioso aconteceu logo no primeiro jogo da nossa seleção. Brasil e Suécia estavam empatados em 1-1, até que nos minutos finais dos acréscimos houve uma cobrança de escanteio a favor da nossa equipe, e Zico marcou um gol de cabeça, mas o juiz anulou, alegando que encerrou a partida quando a bola ainda estava no ar. O erro custou caro ao árbitro, que nunca mais voltaria a apitar em Copas do Mundo. Em seu último jogo da segunda fase, a Argentina precisaria vencer o Peru por pelo menos 4 gols de diferença para superar o saldo de gols do Brasil, e acabou metendo uma goleada de 6-0 em um jogo cheio de suspeitas. Muitos disseram que o goleiro do Peru, que havia nascido na Argentina, tinha facilitado a vida dos argentinos. A arbitragem, de um modo geral, foi bastante criticada durante o torneio, e sobrou até para o nosso querido Arnaldo César Coelho, que era um dos árbitros e também sofreu com protestos. Diego Maradona já era um grande sucesso na Argentina, mas o técnico não o convocou para o Mundial, alegando que ele era inexperiente por ter apenas 17 anos. Não dá para dizer que nossa seleção foi ruim nessa Copa. Enquanto o Brasil não perdeu nenhum jogo, a própria Argentina, que foi campeã, perdeu um. O azar brasileiro pode ser atribuído ao formato do torneio e até mesmo à arbitragem. Nossa equipe venceu a Itália por 2-1 na disputa pelo terceiro lugar, e há quem diga que o Brasil foi o campeão moral da edição.
A Argentina derrotou a Holanda na grande final por 3-1, se tornando campeã pela primeira vez. A Copa de 1982 foi realizada na Espanha, e o número de seleções participantes subiu de 16 para 24 em relação ao torneio anterior. Foram formados 6 grupos de 4 equipes, e as 2 melhores de cada chave passavam para a próxima fase, na qual as 12 seleções classificadas eram divididas entre 4 grupos de 3 equipes, e a campeã de cada um desses grupos ia para a semifinal. Só a partir daí começava o mata-mata. A CBD, responsável por administrar todos os esportes olímpicos, já havia dado lugar à CBF, que era voltada unicamente para o desenvolvimento do futebol. Uma das primeiras medidas da nova entidade foi contratar o técnico Tele Santana. A seleção brasileira contou com craques como Zico, Falcão e Sócrates, e ficou marcada pelo futebol arte. Bastou os 3 primeiros jogos para que a equipe fosse apontada como favorita ao título após protagonizar algumas goleadas. A coisa ficou ainda mais bonita quando o Brasil eliminou a Argentina da competição, num jogo em que Maradona ficou bravo por estar perdendo por 3-0, e deu um coice no jogador brasileiro, sendo expulso da partida. Em seu último jogo da segunda fase, o Brasil precisava apenas de um empate contra a Itália para se classificar, mas acabou sendo eliminado após perder por 3-2, com os 3 gols do craque Paolo Rossi, que curiosamente ficou 2 anos suspenso do futebol após ser acusado de fraude, e sua pena havia acabado apenas um mês antes da Copa. A imprensa apelidou essa última partida do Brasil de tragédia do Sarriá. Embora a nossa seleção tenha ficado em 5º lugar na classificação final, a equipe foi bastante elogiada por seu empenho e conseguiu encantar torcedores e críticos. A Polônia venceu a França por 3-2 na disputa pelo 3º lugar, e na grande final, a Itália derrotou a Alemanha Ocidental por 3-1, se tornando tricampeã. A Copa de 1986 foi realizada no México. As 24 seleções participantes foram divididas entre 6 grupos de 4 equipes. Passavam de fase os 2 primeiros colocados de cada chave, e também os 4 terceiros de melhor índice técnico, completando assim as 16 seleções necessárias para as oitavas de final. A partir daí, era mata-mata até o fim. Os problemas da nossa seleção começaram antes mesmo de a bola rolar. Após Renato Gaúcho ser afastado por indisciplina, Leandro decidiu abandonar a seleção em solidariedade ao colega. Muitos jogadores estavam machucados, e nosso querido Casagrande ocupou manchetes dos principais jornais ao ser flagrado bebendo cerveja em um circo. Careca foi um dos grandes destaques da equipe, marcando o mesmo número de gols que Maradona nesse torneio. O último jogo do Brasil foi nas quartas de final contra a França. Quando a partida estava em 1-1, um pênalti foi marcado para nossa seleção, e Zico se apresentou para a cobrança. O goleiro acabou defendendo, e Zico seria responsabilizado pela derrota brasileira ao final da partida em sua triste despedida de Copas do Mundo. A disputa foi para os pênaltis, e em uma das cobranças da França, o goleiro Carlos, que foi o menos vazado do torneio, deu um grande azar. A bola bateu na trave, e depois em suas costas antes de entrar no gol. No fim das contas, a França venceu a disputa por 4-3, e mesmo com 2 jogadores brasileiros perdendo pênaltis, Zico ficou com a fama de vilão, e o Brasil terminou em 5º lugar na classificação final. O argentino Diego Maradona foi o grande destaque da edição. Foi aqui que ele marcou o famoso gol com a mão, que apelidou de Mão de Deus. No mesmo jogo, o craque marcou outro gol histórico após sair driblando todo mundo a partir do meio de campo. A França venceu a Bélgica por 4-2 na disputa pelo 3º lugar, e a Argentina derrotou a Alemanha Ocidental por 3-2 na grande final, se tornando bicampeã. E o capitão Maradona teve a honra de erguer a taça. A Copa de 1990 foi realizada na Itália, e a fórmula da edição anterior foi mantida. Pela primeira vez, o sorteio dos grupos foi dirigido, evitando que as equipes favoritas caíssem na mesma chave na primeira fase. Durante a competição, a FIFA determinou que o gol contra, se iniciado com um chute de ataque, seria atribuído ao atacante. Isso porque um gol do brasileiro Miller foi dado ao costarriquenho Monteiro, após a bola ter batido nele. As polêmicas envolvendo o Brasil começaram já em sua última partida das eliminatórias contra o Chile. Caso perdesse o jogo, nossa seleção ficaria fora do Mundial pela primeira vez, mas o Brasil acabou fazendo 1-0, quando até mesmo o empate favorecia a nossa equipe. O problema foi que uma torcedora brasileira atirou um sinalizador perto do goleiro chileno Roberto Rojas em pleno Maracanã, e ele saiu de dentro da fumaça com o rosto sangrando. O time do Chile então abandonou a partida alegando que o estádio era inseguro, e o juiz esperou alguns minutos antes de declarar a vitória brasileira. Mas o Brasil inteiro entrou em desespero.
acreditando que nossa seleção poderia ser punida pela FIFA, ficando fora do Mundial por causa da imprudência da torcedora. Após investigações, ficou provado que o goleiro chileno havia tirado uma lâmina da luva e cortado a própria sobrancelha a fim de adiar o jogo, fato que o próprio Roberto Rojas viria a confessar depois, o que gerou punição para ele e sua seleção. Já a torcedora brasileira, que ficou conhecida como Roseneri Fogueteira, chegou a passar um dia na cadeia, mas acabou virando uma subcelebridade instantânea e ganhou um cachê altíssimo para ser capa da Playboy. Maradona curiosamente voltou a usar a mão no jogo contra a União Soviética, mas dessa vez para defender uma bola que se aproximava do gol argentino. O juiz novamente não viu, e o pênalti, claro, não foi marcado. O técnico Sebastião Lazzaroni apostava numa seleção brasileira jogando no estilo europeu, que era mais defensivo e cauteloso, o que só viria a funcionar para nossa equipe na edição seguinte do Mundial, e ficou conhecido como Era Dunga. Romário vinha se recuperando de uma cirurgia complicada e não chegou a jogar junto com Bebeto, que também estava no banco de reservas. O Brasil foi eliminado nas oitavas de final após perder para a Argentina por 1-0, com um gol de Canide iniciado por uma linda jogada de Maradona. O brasileiro branco afirmou que se sentiu sonolento após beber da água oferecida pelos argentinos nessa última partida, e acusou os rivais de terem usado sonífero para prejudicar nossa equipe, o que viria a ser confirmado pelo próprio Maradona anos depois. O Brasil ficou em 9º lugar na classificação final, sendo essa uma das piores campanhas da seleção. A Itália venceu a Inglaterra por 2-1 na disputa pelo 3º lugar, e na grande final, a Alemanha Ocidental, treinada por Franz Beckenbauer, derrotou a Argentina por 1-0, se tornando tricampeã. A Copa de 1994 foi realizada nos Estados Unidos, e 24 seleções participaram, seguindo a mesma fórmula da edição anterior. Entretanto, a vitória deixou de valer 2 pontos na primeira fase e passou a valer 3. Os goleiros também não podiam mais agarrar com as mãos as bolas recuadas. E por falar em goleiros, a substituição deles passou a ser permitida depois que o técnico já tivesse gastado suas 2 alterações. Antes dessa edição, se um goleiro se machucasse e o técnico já tivesse feito 2 substituições, um jogador que estivesse em campo tinha que colocar as luvas e ir para o gol. A Argentina começou vencendo todos os jogos e chegou a ser apontada como favorita ao título, mas Maradona foi banido após ser pego no exame antidoping e nunca mais voltaria a jogar em sua seleção. Sem o craque, os argentinos perderam todos os jogos seguintes nesse Mundial. Outra seleção sul-americana que estava empolgada era a Colômbia, mas acabou acontecendo uma coisa bem triste envolvendo a equipe. Na partida contra os Estados Unidos, o jogador Escobar acabou marcando um gol contra, que resultou na eliminação colombiana. Apenas 10 dias depois, ele acabou sendo executado a tiros em um estacionamento de uma discoteca. O futebol de resultados de Parreira chegou ao Mundial desacreditado. Após passar pela primeira fase, o Brasil pegou os anfitriões nas oitavas de final, exatamente no dia da independência dos Estados Unidos. E a cultura patriota do país fez eles virem com tudo pra cima da gente. Pra piorar, nossa seleção ficou com um jogador a menos, após Leonardo dar uma cotovelada em Tabi Ramos e ser expulso. Mas o Brasil acabou conseguindo a vitória em uma jogada de Romário que terminou em gol de Bebeto. O jogo contra a Holanda nas quartas de final ficou marcado por fortes emoções. Considerado o melhor jogador do torneio, Romário abriu o placar para o Brasil. Bebeto fez o 2º gol brasileiro e comemorou homenageando seu filho recém-nascido, fazendo um gesto que seria copiado por vários outros jogadores com bebês dali pra frente. Uma curiosidade é que o filho do craque atualmente também é jogador profissional. Após a Holanda empatar o jogo, Branco fez o gol da vitória brasileira de falta e calou a boca de seus inúmeros críticos. A Suécia venceu a Bulgária na disputa pelo 3º lugar por 4-0. Pela primeira vez na história, a final foi decidida nos pênaltis, após o empate de 0-0 persistir. Até então, os finalistas Brasil e Itália eram tricampeões, e ali seria definido o primeiro país tetracampeão. Após algumas cobranças, o destino da Itália ficou nos pés de seu grande craque Roberto Baggio, que para alegria do brasileiro deu um chute horroroso para fora. O Brasil venceu a disputa de pênaltis por 3-2, e o capitão Dunga teve a honra de levantar a taça. O piloto Ayrton Senna, que falecera naquele mesmo ano, recebeu uma linda homenagem dos jogadores. A Copa de 1998 foi realizada na França, e o número de países participantes subiu de 24 para 32 em relação ao torneio anterior. Essas 32 seleções foram divididas entre 8 grupos de 4 equipes. As 2 primeiras colocadas de cada chave passavam para as oitavas de final, e daí em diante seguia o mata-mata.
O regulamento teve como novidade o polêmico gol de ouro, que dava a vitória ao primeiro time que marcasse durante a prorrogação de um jogo. Também passou a ser permitida a terceira substituição de qualquer jogador. Ebsend da Dinamarca marcou um gol contra a Nigéria apenas 16 segundos após entrar em campo. E esse é o recorde de gol mais rápido em Copas do Mundo de um jogador da reserva entrando no meio do jogo. A França derrotou o Paraguai nas oitavas de final com um gol de ouro, sendo essa a primeira de 4 vezes que isso aconteceu em Copas do Mundo, antes de a regra ser abolida. Sob o comando do técnico Zagallo, nossa seleção estreou como favorita ao título, mas após perder um jogo para a Noruega, que não atrapalhava em nada a classificação brasileira na próxima fase, os jogadores trocaram farpas publicamente, expondo a desunião que rolava nos bastidores. Romário foi cortado da competição por causa de uma lesão na panturrilha, mas curiosamente voltou a jogar no Flamengo bem antes do fim da Copa. Nas semifinais, o jogo entre Brasil e Holanda terminou empatado em 1-1, e a decisão foi para os pênaltis. O grande herói brasileiro foi o goleiro Tafarel, que defendeu 2 cobranças e garantiu nossa classificação na grande final. A essa altura, todos já apostavam no Brasil, mas algumas horas antes da última partida, o grande destaque do Mundial, Ronaldo, passou mal, e a notícia foi divulgada de 1000 maneiras diferentes. Uns diziam que o craque estava sofrendo porque Pedro Bial estaria pegando sua namorada, outros que ele tinha um problema no tornozelo. Já Roberto Carlos afirmou que o colega tinha amarelado, e no fim das contas, o próprio Ronaldo viria a dizer que havia sofrido uma convulsão. A substituição do camisa 9 por Edmundo chegou a ser determinada, mas o próprio Ronaldo pediu para jogar a final, e acabou sendo ofuscado pelo talento do francês Zidane. A derrota do promissor time brasileiro gerou várias teorias de que o jogo havia sido vendido, mas o fato é que a França realmente mostrou um bom futebol, e deixou o Brasil com o posto de vice-campeão. A Croácia venceu a disputa pelo 3º lugar contra a Holanda por 2-1, e na grande final, a França derrotou o Brasil por 3-0, se tornando campeã pela primeira vez. A Copa de 2002 foi organizada pela Coreia do Sul e pelo Japão, sendo essa a primeira edição sediada em 2 países. 32 seleções participaram, seguindo a mesma fórmula da edição anterior. O jogador An Jung-hwan da Coreia do Sul marcou um gol de ouro nas oitavas de final contra a Itália, eliminando assim os italianos do torneio. O problema é que o sul-coreano jogava no time do Perugia na Itália, e foi demitido do clube sob alegação de ingratidão com o país. As polêmicas envolvendo a seleção brasileira começaram antes mesmo de a bola rolar, quando o técnico Felipão passou a sofrer críticas e ataques por não convocar Romário, que era um dos grandes craques brasileiros, mas estava deixando a desejar em questão de disciplina. Nem mesmo o choro e pedido de desculpas do jogador conseguiram comover Scolari, e ele preferiu apostar na recuperação de Ronaldo e Rivaldo, que vinham de graves contusões, e curiosamente foram os grandes destaques da seleção. No decorrer do torneio, Ronaldo resolveu fazer um corte de cabelo que ele considerava ridículo, para que a imprensa parasse de falar de sua contusão, mas acabou lançando tendência sem querer, e muitos jovens começaram a imitar o visual. Ronaldinho Gaúcho teve sua estreia em Copas do Mundo, e seu grande show foi no jogo das quartas de final contra a Inglaterra de David Beckham. Quando o Brasil perdia por 1-0, o bruxo deu passe para Rivaldo igualar o placar. Depois fez um gol histórico numa cobrança de falta, e ainda conseguiu ser expulso do jogo. Na partida seguinte contra a Turquia, Hakan Ünsal deu uma bolada fora de lance no Rivaldo, e acabou sendo expulso. O problema é que a bola acertou na coxa de nosso craque, e ele fez uma simulação exagerada fingindo que tinha sido no rosto, por isso foi multado pela FIFA. O goleiro alemão Oliver Kahn colocava medo em muitos atacantes, e foi considerado o melhor jogador daquele Mundial. Mas na final entre Brasil e Alemanha, o artilheiro Ronaldo não se intimidou e marcou os gols da vitória brasileira. O Brasil encerrou sua brilhante campanha no torneio vencendo todos os 7 jogos disputados. A Turquia venceu a Coreia do Sul por 3-2 na disputa pelo 3º lugar. Nessa partida, o turco Hakan Şükür fez um gol apenas 11 segundos após o juiz apitar o início de jogo, sendo esse o recorde de gol mais rápido em Copas do Mundo. O jogador se tornou ídolo em seu país, e anos depois foi eleito deputado, mas teve sérios problemas com o presidente, e perdeu praticamente tudo o que tinha. Atualmente ele mora nos Estados Unidos com a família, onde trabalha como Uber e vendedor de livros. Na grande final, o Brasil meteu 2-0 na Alemanha, se tornando o primeiro pentacampeão mundial, e o capitão Cafu teve a honra de erguer a taça. A Copa de 2006 foi realizada na Alemanha. 32 países participaram, seguindo a mesma fórmula da edição anterior. A regra do gol de ouro durante a prorrogação foi abolida, assim como a qualificação automática do último campeão. Então o Brasil teve que passar pelas eliminatórias mesmo tendo vencido a edição anterior. Às vésperas do Mundial, uma torcedora invadiu o treino da seleção brasileira e agarrou Ronaldinho Gaúcho.
A notícia repercutiu a nível mundial, e os holofotes se voltaram para a moça, que soube aproveitar o momento subcelebridade, e hoje leva uma vida de luxo. Nossa equipe era uma das mais promissoras de todos os tempos, e a grande favorita ao título, mas chegou ao torneio confiante até demais, o que acarretou em muita falta de comprometimento. Houve vários relatos de farras na concentração, e jogadores acima do peso. O técnico Parreira apostava em sua equipe de ataque, mas quem acabou se saindo melhor foi a defesa. Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo Fenômeno, Kaká e Robinho se alternavam formando o famoso quadrado mágico, mas pouco fizeram nesse Mundial. Nossa seleção foi eliminada pela França após perder por 1-0 nas quartas de final. No único gol do jogo, Zidane fez um lindo lançamento para Henry marcar, e Roberto Carlos foi responsabilizado pela nossa derrota por estar arrumando a meia, quando deveria estar marcando o autor do gol. O Brasil ficou em 5º lugar na classificação final, e Zidane se tornou um dos maiores carrascos do futebol brasileiro. O francês, que foi o grande destaque do Mundial, já havia anunciado sua aposentadoria antes mesmo do torneio, e tinha tudo para ganhar o título e entrar para a história do futebol de seu país como um herói. Mas um episódio inusitado aconteceu já na prorrogação da grande final entre França e Itália. O italiano Materazzi ofendeu Zidane chamando sua irmã de prostituta, e ganhou como resposta uma cabeçada fora de lance, que resultou na expulsão do francês ao som de vaias. Sem seu melhor jogador, a França acabou perdendo o título e os torcedores responsabilizaram Zidane pela derrota. A Alemanha venceu Portugal na disputa pelo 3º lugar por 3-1, e a grande final foi decidida nos pênaltis após persistir o empate de 1-1. A Itália então venceu a França por 5-3, tornando-se tetracampeã. A Copa de 2010 foi realizada na África do Sul, e 32 países participaram, seguindo a mesma fórmula da edição anterior. A barulhenta e polêmica vuvuzela se tornou a melhor amiga do torcedor e foi marca registrada desse Mundial. Diego Maradona assumiu o cargo de técnico da Argentina, e seu time passou tranquilo pelas primeiras etapas, vencendo todos os jogos, mas nas quartas de final, levou uma goleada de 4-0 da Alemanha e foi eliminado. Esse foi o último Mundial do ídolo argentino, que pouco tempo depois deixou o comando da equipe. O técnico brasileiro Dunga vivia arrumando briga com a imprensa e começou a sofrer críticas logo após a convocação de seu time. Ele deixou de fora Neymar e Ganso, que estavam em início de carreira meteórico no Santos, além de Ronaldinho Gaúcho, que vinha dando show no Milan. Com isso, Kaká se tornou a principal esperança da seleção brasileira. Nosso camisa 10 havia sido eleito o melhor jogador do mundo alguns anos antes, e vinha tendo um bom desempenho. O problema é que ele estava sofrendo com uma grave lesão, e seu sacrifício em campo resultaria numa cirurgia complicada apenas um mês depois do torneio. As duras entradas dos adversários fizeram Kaká perder a fama de moço tranquilo, e ele chegou a tomar um cartão amarelo e um vermelho. Jogadores como Robinho e Luiz Fabiano tiveram certo destaque, mas nossa seleção não conseguiu se encontrar em campo. O último jogo do Brasil foi contra a Holanda nas quartas de final, e nossa equipe perdeu de virada por 2-1, na partida em que Felipe Melo foi expulso por pisar em Robben. A eliminação deixou o Brasil em 6º lugar na classificação final. A Alemanha venceu o Uruguai por 3-2 na disputa pelo 3º lugar, enquanto a Espanha derrotou a Holanda por 1-0 na grande final, se tornando campeã pela primeira vez. A Copa de 2014 foi realizada aqui no Brasil, contrariando os inúmeros protestos que fizeram a frase "não vai ter Copa" rodar todo o país. 32 seleções participaram, seguindo a mesma fórmula da edição anterior. A FIFA aderiu à tecnologia da linha de gol pela primeira vez em um Mundial, após reclamações de um gol claro anulado na edição anterior do torneio. O técnico Felipão estava de volta à seleção, e tinha em sua equipe bons jogadores, como Oscar e Hulk, mas o grande destaque era nosso querido Neymar. Logo no início do jogo de estreia contra a Croácia, o Brasil tomou um grande susto quando Marcelo fez um gol contra, mas os brasileiros acabaram vencendo por 3-1. Nas oitavas de final, o Brasil empatava com o Chile por 1-1, quando Pinilla acertou nosso travessão nos últimos segundos da prorrogação, nos dando um novo susto, mas acabamos vencendo a decisão de pênaltis por 3-2, com direito a 2 defesas de Júlio César. O próximo jogo foi contra a Colômbia, e o placar terminou em 2-1 para o Brasil, com direito a golaço de David Luiz. O problema foi que nesse jogo o colombiano Zúñiga deu uma joelhada violenta em Neymar, fraturando uma vértebra do nosso camisa 10, e ele teve que abandonar a competição, o que viria a pesar para o nosso time nos próximos jogos. O Brasil pegou a Alemanha nas semifinais, e sem seu maior craque, a seleção levou uma goleada inesquecível de 7-1, que a imprensa apelidou de Mineiraço. Para piorar, nossa equipe ainda foi derrotada pela Holanda por 3-0 na disputa pelo 3º lugar.
A Alemanha derrotou a Argentina na grande final por 1-0, se tornando tetracampeã. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental ficaram divididas entre 1949 e 1990 e participaram do torneio separadamente durante esse período, chegando inclusive a se enfrentar uma vez. Enquanto a Alemanha Oriental teve uma modesta participação em uma única edição do Mundial, a Alemanha Ocidental foi tricampeã. Tratando-se de Copa do Mundo, a FIFA considera a Alemanha atual reunificada como sucessora da Alemanha Ocidental, e é por isso que ela é tetracampeã. A Copa de 2018 foi realizada na Rússia. 32 seleções participaram, seguindo a mesma fórmula da edição anterior. Duas importantes novidades que estrearam nesse Mundial foram o VAR e o Fair Play, que consistem respectivamente na arbitragem de vídeo e número de cartões como critério de desempate. Também passou a ser permitida uma quarta substituição durante a prorrogação de um jogo. Comandada pelo técnico Tite, nossa seleção não causou grande empolgação em nenhum momento. O desânimo brasileiro começou já na primeira partida, que terminou em um empate de 1-1. Nossa equipe venceu os 3 jogos seguintes, todos por 2-0, dando uma leve esperança ao torcedor. Felipe Coutinho se destacou no início da competição, marcando 2 gols nos primeiros jogos. Neymar foi o principal alvo de críticas. O craque chegou a marcar 2 gols durante o torneio, mas não entregou o futebol esperado. Suas mudanças no cabelo e choros em campo não passaram em branco. Muitos disseram que ele se preocupava mais com o visual do que com o futebol, e também que suas lágrimas eram pura atuação. O camisa 10 virou piada no mundo inteiro por suas constantes quedas e supostas simulações de falta. Mas o fato é que os adversários estavam realmente marcando Neymar com uma certa violência. A eliminação brasileira veio nas quartas de final, quando o Brasil perdeu para a Bélgica por 2-1. Nesse último jogo, Fernandinho fez um gol contra e acabou sendo responsabilizado pela derrota brasileira. O jogador sofreu muitos ataques, alguns deles bastante preconceituosos. No fim das contas, o Brasil ficou em 6º lugar na classificação final. A Bélgica venceu a Inglaterra por 2-0 na disputa pelo 3º lugar, e a França derrotou a Croácia por 4-2 na grande final, se tornando bicampeã. Falamos de todas as Copas e vamos falar também da mais recente, que foi do Catar de 2022. A edição de 2022, realizada no Catar, devido às altas temperaturas, teve sua habitual data modificada do padrão, sempre ali em meados do ano em que é realizada, pela primeira vez na história. De 20 de novembro a 18 de dezembro de 2022. Sim, ela mudou de data e foi transferida aí para o finalzinho do ano. E além dessa mudança da data, essa foi a última Copa do Mundo com o modelo de 32 seleções, que vinha sendo desde 1998. O número na edição de 2026 passa para 48 seleções. No Mundial de 2022, a seleção brasileira terminou a competição em 7º lugar na colocação geral, tendo a Argentina como tricampeã da edição. Ao todo, 8 países tornaram-se campeões em 21 edições do Mundial. Atualmente, o Brasil segue liderando o ranking com 5 títulos, podendo ser alcançado por Alemanha ou Itália. E logo teremos um novo vencedor. Será que o Brasil conseguirá conquistar seu 6º Mundial? E faltando aí pouco mais de 2 semanas no dia da gravação desse vídeo para mais uma edição que será sediada pela primeira vez em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, com a participação de agora 48 países e um novo regulamento. Avançam para a segunda fase da Copa os 2 primeiros colocados de cada grupo, além dos 8 melhores terceiros lugares. Veja na tabela como é que vai funcionar aí cada chave que foi sorteada aí pela FIFA. Mas e você? Quero ver sua opinião aí embaixo nos comentários. Quem que você acha que ergue a taça esse ano? Comenta aí. Tomara que seja o Brasil, né? E da Copa 2030 completará 100 anos. E para celebrar essa marca histórica, a edição terá uma configuração especial. Jogos de comemoração. A abertura e partidas comemorativas serão no Uruguai, Argentina e Paraguai.
sedes principais. O restante do torneio será disputado em Portugal, Espanha e Marrocos, ou seja, vários continentes aí, né? A competição será disputada em 6 países e 3 continentes diferentes, para ser bem preciso. E você que gosta de esportes assim como nós, vamos ficar aguardando as cenas dos próximos capítulos das próximas Copas do Mundo. A gente se encontra. Agradeço a sua audiência, faça parte da nossa família e, como eu falei aí no meio do vídeo, vamos fazer um especial aí sobre os asteriscos de todas essas Copas do Mundo, que a gente sabe que tem alguma coisinha aí favorecendo esse ou aquele, até a própria seleção canarinha, a nossa seleção brasileira foi favorecida ao longo de toda a sua trajetória pentacampeã. Então, faça parte da nossa família, que o segundo vídeo eu vou trazer ainda nos próximos dias, às vésperas da Copa do Mundo. O canal John também entra no clima da Copa. Vocês perceberam aí a nossa logo também toda estilizada aí em estilo seleção brasileira, assim como a gente vestiu a camisa aqui, né? E já estamos todos na torcida. Que dê tudo certo aí e que a gente conquiste aí o tão sonhado Hexa. Nos vemos no próximo vídeo. It's a must, Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, know where you're running. Before that we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog.